Oi, minha gata, tudo bem? Amiga, eu não sei se eu te falei que eu tenho o hábito de escrever em diário e tal. Enfim, ontem eu tava, tipo, super inspirada e eu escrevi umas coisas e eu acho que tem a ver com o que a gente conversou. Então eu vou compartilhar com você, nada é por acaso, eu creio muito nisso. Enfim, eu comecei a refletir, né, sobre por que que buscamos tanto sermos validadas e aprovadas, né? Pelas pessoas, pela igreja, por Deus. E aí me veio muito assim que a gente carrega ainda feridas de rejeição e abandono dos nossos pais inconscientemente, né? Por mais que hoje você fale assim, ai, Amanda, mas poxa, eu não tenho raiva do meu pai nem da minha mãe, mas inconscientemente isso se reverbera em algumas ações que eu vou te explicar um pouco melhor. Então a gente sente que o livre-arbítrio que Deus deu não é o suficiente. Inconscientemente, a gente está sempre buscando essa validação. Que na realidade a gente não precisa, mas que inconscientemente a gente se torna insegura de nós mesmas. Como se a gente precisasse o tempo inteiro de alguém falando, não, beleza, vai lá, faz isso. Então, essa ferida de rejeição, ela provoca essa busca constante por aprovação e validação. E esse sentimento constante de insegurança, né, é como se a gente não pudesse governar e decidir sobre a nossa própria vida. É muito constante quando a gente carrega alguma ferida de rejeição. Porque a ferida de rejeição, ela te coloca no modo sobrevivência, que é esse modo que você, de fato, não está governando a sua vida. Você está vivendo, buscando a aprovação de Deus, das pessoas, o tempo todo. Então, assim, por que eu falo da aprovação? Porque, cara, a gente, quando era criança, vamos falar de Deus, que Deus é o Pai perfeito. A gente, quando era criança, a gente não ficava toda hora buscando a aprovação dos nossos pais. Do tipo, ah, papai, você me ama? Ah, papai, vai ter comida em casa? Não, porque a gente sabe que o nosso pai ama a gente. Então, assim, é diferente você querer agradar a Deus e diferente de você querer agradar a Deus por medo de Deus ou porque você acha que Deus te reprova. Então a motivação do seu coração, ela te mostra se você carrega alguma ferida de rejeição e pior, se você associa a visão de Deus com rejeição, né? Então o que eu tô falando aqui não é sobre a gente agradar a Deus, mas é sobre a gente simplesmente buscar essa constante validação, aprovação, e não é saudável, não é saudável, né? Então, assim, essa dificuldade de se responsabilizar pela nossa própria vida, por que que a gente tem essa dificuldade? Porque de fato a gente não tá vivendo a vida, a gente tá sobrevivendo. E isso, assim, me caiu uma ficha muito forte, sabe? Porque por que que a gente tem essa dificuldade de se responsabilizar? Porque você concorda que uma pessoa que tá o tempo inteiro buscando aprovação, ela não tá no controle da vida. Então, se ela não está no controle da vida, os pais estão no controle da vida, a igreja está no controle da vida, enfim. Qualquer pessoa, menos você. E você que tem que estar no controle da sua vida. Porque no final das contas, Deus deu a vida para você. E você tem livre-arbítrio para você se responsabilizar para isso. Só que a gente não consegue se responsabilizar pela nossa vida. Porque acha que a gente não tem essa permissão, né? E a gente está literalmente sobrevivendo. Então a gente tem essa dificuldade. E como que isso se reverbera? Muitas vezes em algumas ações do tipo, ah, nossa, isso era pra eu fazer, eu não fiz. E aquilo que não era pra eu fazer, eu fiz. Tipo, os nãos que eu deveria ter dado, né, eu não dei. E o sim que eu deveria ter dado pra mim, esse eu não dei. Então muitas vezes a gente fala muito sim pras pessoas. Não, eu posso fazer isso, eu faço por você. Mas espera aí, isso era sua responsabilidade? Isso era sua obrigação? Não era. Você deveria ter feito isso. Você deveria ter se comprometido com isso. Só que você não consegue, porque você está constantemente no modo da ferida, no modo da validação, no modo da necessidade de aprovação. Enfim, amiga, eu comecei a ter todas essas. Isso veio tudo na minha cabeça, assim. E aí, em busca dessa aprovação, né, dessa validação, a gente tá sangrando. Então, muitas vezes, a gente toma decisões baseado em feridas. A gente não toma decisões baseado no que nós realmente queremos. Porque, de fato, a gente não tá curado, né, no nosso interior. E aí, a cura, ela tá muito relacionada a você olhar para essa raiz de rejeição,
que está muito atrelada a questões do passado, não só da infância, mas de traumas que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, porque os traumas a gente não adquiriu somente na infância, a gente adquiriu da infância também, mas também ao longo da nossa vida. E aí veio tudo isso aqui que eu tô te trazendo. Então, quem, pai ou mãe, ou outras pessoas, e desde quando me faz me sentir assim, mesmo não sendo proposital, né? Então, o que eu aprendi com essa rejeição? Então, assim, nossa, né, às vezes você pode, de repente, fazer uma oração ou sentar mesmo e refletir, né? Aonde que eu acho que eu me machuquei no passado, que de alguma forma, foi criada uma ferida de rejeição dentro do meu coração, né? Para que você possa entender da onde que veio isso, porque a cura, ela tá muito relacionada a essa raiz, entende? Porque a gente vai desencadeando padrões de comportamento baseado muitas vezes no que tá sangrando. É que nem assim, quando você tá com uma dor, o que você vai buscar? Você vai buscar curar essa dor. Só que muitas vezes você busca só tomar o remédio de dor de cabeça. E aí você não cura, por exemplo, o estômago, você não cura, sei lá, outras coisas, sabe? Porque você tá só tomando remédio de dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é como se fosse a aprovação. E a raiz da rejeição, que tá muito associada ao caminho de cura, ela de fato, ela vai te conectar com aquilo que você precisa olhar, para que você consiga ressignificar e ser curado, né? E aí, tipo, o que eu entendi, né, escrevendo, a dor da rejeição, ela é curada por um amor ainda maior. Então, toda rejeição que a gente sofreu e sofre na vida, ela é curada por um amor maior. Então, assim, tudo que eu passei por sofrimento, por frustração, por rejeição, ele é curado por esse amor. Então, somente o amor, ele pode, um amor maior que a rejeição, pode nos curar. E o que é maior do que todas as rejeições, né? Tipo, eu comecei a pensar, cara, a pior rejeição do mundo não é maior do que o amor de Deus, né? E Deus, ele é amor, né? Isso que é legal, que o significado de Deus é amor. Só que o que acontece? Mano, sério, foi umas inspirações. Deus me usa muito, assim, pra escrever, é muito legal. Tipo, depois eu te conto mais, mas enfim, vou focar aqui, porque já tá 7 subindo outros seios, né? Quase 8. Então, assim, o problema é que inconscientemente a gente distorce quem de fato é Deus. E a gente não consegue se conectar verdadeiramente com esse amor. Então, por isso que às vezes a gente vai na igreja, a gente recebe o Espírito Santo, a gente é salvo, tá tudo certo, a gente vai pro céu. Só que a gente não consegue receber o amor de Deus. Por quê? O objetivo do diabo, ele é cortar a sua conexão com o amor de Deus, porque o diabo sabe que o que vai curar a sua rejeição é você ter a sua identidade restaurada em Deus, porque quando você tem a sua identidade restaurada em Deus e quando você tem a sua identidade restaurada sobre quem você é, cara, todas essas crenças de rejeição do passado, elas vão se quebrando, porque você vai se confrontando com as mentiras. E a verdade, ela liberta, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade sobre o amor de Deus nas nossas vidas é o que nos liberta. Então, quando eu sei, né? Quando eu sei que a gente distorce a visão de quem é Deus, porque muitas vezes o diabo distorce quem é Deus. E aí a gente acaba não acessando esse amor, de fato. Então, eu trouxe né? Porque eu tive essa visão distorcida, eu tô me curando disso também, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que já aconteceram comigo. Primeiro, quando eu busco o tempo todo a aprovação de Deus, né? Isso reflete muito uma distorção de você não entender quem é Deus de fato. Porque Deus, ele não quer isso. É o ser humano que acha isso da cabeça dele, né? Por ter esse espelho da relação dos nossos pais. Então, eu hoje busco aprovação, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe em algo da minha vida. E eu faço a mesma coisa com Deus. Então, a gente espelha a relação dos pais com Deus. E de verdade, não é legal pensar assim, sabe? Eu já vi muitas pessoas falando assim, porque eu tenho